10h18 na retomada aqui do programa Temática nessa segunda hora. Trazer aqui os nossos patrocinadores. Falamos para a Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, Unimed Nordeste, agora é no Unimed, Serra Gaúcha, Cuidado, Inovação e Futuro, e Prolar, Administração e Gestão de Condomínios, é na Prolar. 10h19, para todos que nos acompanham pelo rádio, obrigado. Você sabe, né, que somos rádio em FM, 79.9 no FM, 560 no AM, e também estamos disponíveis em outros meios de entrega, como, por exemplo, agora o Instagram, no Instagram e no Facebook em especial em live, facebook.com/Rede Tua Rádio. Esse conteúdo está sendo gravado em seguidinha, logo depois que termina a entrevista ele sobe também para o YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio. Olha só, nós vamos falar de um assunto que tem a ver com a Feira do Livro. A Feira do Livro tem levado muitas pessoas, né, para a Praça Dante Alighieri. São muitas sessões de autógrafos, muitas oficinas, palestras, bate-papos, encontros com autores, muitos lançamentos. E é um festival, né, para quem gosta do livro, da literatura, de encontros, de bons relacionamentos, de raciocínio, de pensamento crítico. É um espaço maravilhoso em que a cidade toda fica efervescente, que ebule, né, todas essas questões. E entre os lançamentos tem um que talvez seja muito caro para Caxias do Sul, caro no sentido de querido, né, no sentido de valoroso, que tem a ver com a Maesa. Um grupo de pessoas aqui de Caxias do Sul compilou informações, dados, imagens e organizou um livro, né? O livro chama-se Cidadela Maesa, Patrimônio Industrial de Caxias do Sul. São 2 lançamentos, um deles na Feira do Livro, amanhã, quarta-feira, e depois vai ter uma reedição, né, dessa proposta de lançar, de conversar com pessoas em outro ponto, que é no Moinho da Cascata, no domingo, dia 13. Quem está comigo para conversar um pouco sobre a organização desse livro, a importância que ele tem para as pessoas de Caxias do Sul e como também ele registra um momento, um recorte no espaço-tempo dessa organização, é a Thaís Festugato. Ela é arquiteta, se eu não me engano, é isso, né? Sim. Arquiteta, né? E está com a gente aqui para falar um pouquinho, até porque ela é uma das organizadoras, é Thaísa Festugato, perdão. Junto com ela, o Matias Vasques e outras pessoas que participaram do livro. São 10h21. Thaísa, me perdi aqui, porque fui fazer mais coisa ao mesmo tempo, nunca dá certo, né? Mas obrigada por estar aqui, tudo bem com você? Tudo bom, eu que agradeço, Beverly, esse espaço, que sempre é muito importante, né, a gente conseguir levar para as pessoas um pouco do conhecimento da nossa história, né, da nossa cidade e desse bem nosso, que é a Maesa, que é um bem que Caxias conquistou, né, através de muito esforço, né, desde 2015 a gente conseguiu tombar ele, teve vários movimentos sociais para conseguir que ele fosse para o município, que ele, né, não fosse ser tornado vendido ou perdido, e a gente conseguisse isso para nós. E agora a gente está nesse momento importante dele, que é quando começaram os estudos para o que vai ser feito ali. E como a gente participou desses estudos, né, a gente está desde 2021 trabalhando nisso, na verdade o contrato é de 2020, a gente está trabalhando nisso, a gente, com esse material todo pronto, a gente disse, isso não pode ficar só com a gente, né, isso é muito importante que a comunidade conheça, que a comunidade entenda o potencial desse espaço. Então a gente vê que hoje já dá para visitar, né? Que já é possível conhecer, entrar, as pessoas conseguem entrar para ver, porque uma vez isso também não era possível, mas as pessoas não acompanharam ou não sabem tudo que tem de potencial ali. Então a gente disse, vamos transformar isso num livro, para que esse livro sim é acessível, né? Porque um trabalho técnico, que nem a gente fez, é um trabalho super extenso, né? Poucas pessoas têm vontade de parar para olhar, né? Mais ou menos, principalmente os técnicos vão olhar. Então, foi essa a nossa intenção, de trazer isso para a comunidade, de tornar isso público, né? Apesar de ter tido várias audiências, né? Mas a gente sabe que as pessoas envolvidas acabam sendo sempre aquelas que têm
alguma coisa, alguma influência no assunto, né? Então, isso é tornar isso mais amplo. E é um documento, né? Não deixa de ser um documento que fica ali registrado. Eu vou resgatar um pouquinho, né? Este espaço que hoje todo mundo chama de Maesa tem uma história viva em Caxias do Sul, né? O próprio prédio, a estrutura física abrigou ali trabalhos, a vida de pessoas, famílias foram constituídas, tiveram seus desfechos. Ou seja, tá linkado com a própria vida da cidade. Um espaço enorme, né, que abrigou a metalúrgica Abramo Eberle S.A., né? E essa trajetória da Maesa, um marco industrial de toda a cidade, um patrimônio cultural também pela questão arquitetônica, né, que se conserva ali. Eu sei, Thaisa, que foi feito 2 momentos, né? Um primeiro momento é toda uma discussão, exatamente, o que vai ser feito com este espaço. E muitas pessoas escreveram artigos de jornal ou escreveram artigos que se colocaram à disposição dessa discussão. Esse material, até onde eu entendi, estou checando com você, ele também foi compilado, separado alguns deles com nomes importantes de Caxias do Sul, ou que tiveram alguma sinergia, ou transformaram este olhar de tudo que acontecia em textos literários, que é diferente do texto técnico. E você, em especial, e o Matias, que são arquitetos, organizaram, né, para ter uma ordem ou cronológica ou palatável. Me conta sobre esse processo e o que as pessoas podem encontrar no livro. Isso, foi bem isso. Na verdade, é um processo muito longo, né, a gente diz, né? Começou em 2015, então muitas pessoas se envolveram, participaram, teve comissões. E o nosso trabalho foi de juntar toda essa informação, então a gente acabou fazendo mais pesquisas além disso, né? A gente pesquisou com ex-funcionários, como tu disse, existem muitas pessoas que viveram ali, que tiveram suas histórias, e que essas histórias são importantes, né, para o futuro desse bem, porque ele tem que se manter com essas histórias e não se manter como sendo uma coisa nova, ele tem que se manter como uma coisa que tem um passado, e esse passado foi importante para a cidade. Então, a gente fez entrevista com ex-funcionários, com todas essas pessoas que já tinham escrito coisas sobre a Maesa, né? Colocado suas opiniões, trazido as suas análises, enfim. E a gente trouxe isso de forma técnica, né? Porque ninguém até então tinha parado para olhar os espaços, os prédios, analisar suas condições, a sua estrutura, né? A capacidade de uso de cada um deles. Então, foi isso que a gente fez. A gente olhou todo esse material que já existia, né? Fez uma análise de tudo isso, uma análise qualitativa e quantitativa, que a gente chama, né? Onde a gente faz, ver o que as pessoas estão sugerindo, né? Que nem a gente nota que a maior sugestão era mercado público, né? Que era aquela busca de tornar isso um espaço de acesso público e um acesso cultural também. Então, a gente buscou entender todas essas necessidades. Inclusive, uma das pessoas que participou dessas nossas rodas foi o Pozenato, né? E o Pozenato, então, está com a gente aqui no livro, porque ele nos entregou um material que ele tinha escrito sobre a Maesa, e a gente pediu se ele autorizava a gente colocar no livro, ele concordou. Então, esse material está indo junto para mostrar que existe essa relação de tudo que já foi pensado, né? Que a Maesa não é uma coisa nova que a gente decidiu, não. Ela é um trabalho que veio em cima de muitos outros trabalhos que já tinham sido feitos, mas que uma hora tinha que ser colocado tecnicamente naquele espaço, né? O que aquele espaço é capaz de absorver. E daí, para isso, a gente fez vários estudos técnicos de cada edifício, para entender a sua história, para entender as suas condições espaciais e para saber o que era possível colocar em cada um deles, porque existem questões, inclusive, de normas, né? Tipo assim, aquela coisa de distância máxima a percorrer. Então, não é qualquer edifício que eu posso colocar qualquer coisa, porque existem regras, né? De quanto, por exemplo, se um dia tiver um incêndio, qual a distância que a pessoa pode percorrer para chegar na saída de emergência. Então, tudo isso a gente teve que analisar para entender o que caberia em cada um daqueles edifícios que existiam lá. Desde 2021, que você sinalizou que foi um marco do início do trabalho técnico, né? Foram mais ou cerca de 4.000 horas de trabalhos técnicos. Essas 4.000 horas de trabalhos técnicos foram traduzidas de que maneira na combinação entre fotografias, aquilo que é esse trabalho técnico, mais digamos assim, condizente com uma linguagem que qualquer pessoa entenda, não só pessoas profissionais, né, de arquitetura, de engenharia, e também a questão literária para que fosse aprovado, inclusive, né, com fundos da Secretaria de Cultura. Porque é interessante isso, Thaís, eu queria fazer um parênteses. Quando um projeto, né, ele vai para o Financiarte, por exemplo, com financiamento público, ele tem que atender critérios, e os critérios tem que ter relevância para a sua comunidade, tem que ser uma obra cultural, não só técnica, né, senão ele estaria em outro lugar. Então, como é que vocês fizeram isso a ponto de ser aprovado pela própria lei de incentivo? Claro. A gente traz, então, todo um recorte desse nosso trabalho, que, como eu te disse, ele é muito extenso, são 3 cadernos, deve dar umas 1.000 páginas.
E a gente traz, então, a gente divide em 5 capítulos, né? O primeiro capítulo é a Maesa como patrimônio histórico, onde a gente conta a história, porque a Maesa não é só um patrimônio arquitetônico, ela é um patrimônio principalmente memorial da cidade. Então, a gente traz, então, esse histórico, né, de contar desde a Eberle, né, da importância da Eberle para o crescimento de Caxias, da importância dos funcionários desse conjunto que fizeram a cidade crescer, dessas pessoas que vieram trabalhar aqui. Então, ela como patrimônio histórico, depois ela como patrimônio arquitetônico, que daí sim a gente olha os edifícios em si, né, e a sua arquitetura, e os edifícios que tem vários autores, vários períodos, enfim, ele não foi construído de uma vez só, né? Então, a gente fez toda uma cronologia desses edifícios, a gente mostra isso para as pessoas entenderem como é que foi que ela foi sendo feita. A Maesa como patrimônio industrial, né? Porque um patrimônio industrial, todo patrimônio industrial, ele tem um olhar diferente de qualquer outro patrimônio. Por exemplo, quando a gente fala assim, é o patrimônio ali da casa que era a prefeitura. Então, ela tem a história da prefeitura. Mas um patrimônio industrial, ele tem a história da indústria dentro dele, né? Que é uma história do fazer. E essa história a gente também precisa contar. E a Maesa como um patrimônio urbano, porque ela ocupa uma área enorme na nossa cidade, né? São 50 mil metros quadrados. Então, a gente tem que olhar ela também como esse patrimônio urbano e entender que relações ela vai criar novas na nossa cidade hoje em dia. Porque hoje ela cria uma barreira, né? Ninguém acessa, ninguém passa. Ela é 3 quadras ali, 5, que se a gente for ver, são 50 mil metros quadrados, que são fechadas, né? E isso a gente tem que olhar. Então, a gente montou um material que vai organizando todas essas etapas, né, esses capítulos que a gente diz, esses patrimônios, a gente foi colocando esses textos, explicando por que ele é cada uma dessas coisas, por que é um patrimônio industrial, por que é um patrimônio arquitetônico, por que é um patrimônio urbano. E a gente coloca, então, as fotos, né, que é bem visual, o livro tem muitas imagens, ele é um livro grande, mas com muitas imagens, mostrando a Maesa como ela é hoje e a possibilidade do que ela vai se tornar, né, quando a gente conseguir, enfim, ter ela revitalizada, que é o que eu acho que é o mais importante da gente acreditar, né, de estar na cabeça de todo caxiense que a gente merece aquele espaço e todo o potencial que ele tem para transformar Caxias. Bacana. Amanhã vai ter a sessão de lançamento na Feira do Livro, é um marco também para Caxias do Sul. Como deverá ser? Deixa por gentileza um convite para amanhã especificamente. Tá joia. Então, amanhã a gente vai estar fazendo a sessão de autógrafos na Feira do Livro, às 18 horas, ali na área de autógrafos mesmo da feira. E convidamos a todos que quiserem participar para irem lá buscar o livro, né? A gente vai estar lá muito feliz. Ele tem distribuição gratuita? Ele está sendo vendido a um custo? Como que funciona isso? Ele vai ser distribuição gratuita. Existe um link, eu não sei se vocês conseguem colocar aqui na rádio, porque a gente tem um número limitado, né, que foi feito. Então, tem um link que as pessoas se inscrevem e aí quem está inscrito consegue ir lá retirar no dia até o número que a gente tem de entregas. A quantidade foram 500 exemplares, né? Foram feitos 500 exemplares. E esses 500 serão distribuídos, alguns são destinados ou à biblioteca, algumas instituições? Tem vários que são destinados. Para a Feira do Livro, agora a gente vai ter 50 ali no dia, né? Até porque não tem tempo de distribuir mais que isso, mas vai ter depois no Moinho. E a gente tem 50 para a secretaria, enfim. Sim, tem uma quantidade, uma cota para lugares, porque tem interesse público, né? Para ficar disponível para todas as pessoas. Eu vou colocar no site, Thaís, agora, da rádio, é tuaradio.com.br, com o link do formulário. Isso. Então, as pessoas clicam ali, podem preencher e amanhã, na sessão de autógrafos, retira. No domingo, dia 13, vai ter o lançamento no Moinho da Cascata, que abriga o grupo, o EBA, e a editora, o EBA, né? Que é a editora que está fazendo a edição, não, a publicação, né, do livro. Então, me conta um pouquinho sobre esse trabalho, esse link também, que faz sentido, né? Patrimônio histórico, cultural, com outro patrimônio, né? Total. A gente, inclusive, fez agora a reforma do Moinho da Cascata, que eles estão fazendo o espaço cultural ali também, a gente está trabalhando com eles. E a gente, então, marcou para domingo esse evento ali, agora está muito legal, né? Eles têm um café, tem uma área ótima para te passar o final de semana. E a gente marcou esse bate-papo, porque a gente entende que o espaço da Feira do Livro é muito pequeno, né? A gente tem 1 hora ali e não dá tempo da gente atender todo mundo ou falar sobre a proposta. Então, a ideia é no domingo a gente conseguir fazer um bate-papo, né? As pessoas que quiserem saber informações, entender mais, a gente vai estar ali conversando, né? Acho que vai ter 4 dos autores ali participando,
para a gente poder trocar ideias, enfim, com a comunidade. E no domingo, especificamente, amanhã às 18 horas, na Praça Dante, na Feira do Livro. E no domingo, direto no Moinho da Cascata, começa a 1 e vai até às 4, é isso? Não, começa às 16 o bate-papo, Às mas 16. o moinho abre às 2 horas. Então, Entendi. quem já quer chegar lá cedinho para aproveitar, se tiver sol, dá para aproveitar o jardim. Entendi. E às 4 horas a gente começa o bate-papo. Ok, eu que me confundi, tava bem certinho escrito aqui. Começa às 16 horas, Isso. mas abre um pouquinho antes para quem quiser curtir o espaço, né? Isso aí. Ok, e se tiver com clima com chuva, igual acontece, porque tem espaço dentro, é isso? Isso. Eles têm a biblioteca lá dentro, eles têm o café, a biblioteca e o teatro, né? Então, nós vamos fazer daí Igual. espaço ali na biblioteca. A partir das 16 horas fica o convite direto aí na sede do Grupo EBA, no Moinho da Cascata. Thaisa, obrigada por nos contar, sucesso, parabéns pela iniciativa, viu? A gente que agradece muito o espaço. Gente, são 10 horas e 33 minutos, 10 e 33. A Ana Célia registra aqui, né, o seu sentimento sobre isso. Que ótimo saber que esse estudo está se tornando mais real, né, num livro, algo que ela torce que futuramente seja um lugar, né, com vida e que toda a comunidade possa usufruir deste espaço lindo que é o entorno ali da Maesa. Muito obrigada, Aninha. Esse conteúdo todinho fica disponível em vídeos no Facebook.